Meus irmãos, então chegamos aqui ao texto de número 3 da lição de número 2, né? E o título do texto é Passos Básicos no Estudo da Bíblia. Mas antes de entrar no passo básico, eu quero ir aqui no apêndice, né? Esse quadro cinza aí à sua direita, né? Que vai dizer o erro de aplicar sem interpretar. Meus irmãos, algo gravíssimo que muitos pregadores têm usado nos nossos púlpitos de muitas igrejas é aplicar um texto de forma totalmente errada, sem antes avaliar, sem antes ele observar o texto, sem antes ele interpretar o texto de forma correta. E muitos são os que têm feito esse tipo de aplicação nos nossos púlpitos por aí, né? Porque para que você possa fazer uma aplicação de um texto ou de um contexto, antes de você fazer essa aplicação, você tem que observar o texto. É necessário você criar um esquema de estudo no qual você possa atingir os seus objetivos, para que você possa conseguir várias informações antes mesmo de você começar a interpretação do texto, para que você lá na frente, no final de tudo, você venha a aplicar esse texto na vida da igreja ou na sua própria vida. E muitos têm partido direto para a aplicação sem interpretação. Aí, o que acontece? Acontece muitos erros gravíssimos de doutrina na igreja. Exemplo disso, eu conheço uma igreja que, por exemplo, no púlpito da igreja, você não pode pisar de sapatos. Por quê? Porque eles têm o local, o púlpito, como local santo, como Deus falou com Moisés: tira os sandálios dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Então, da mesma forma, essa doutrina nessa igreja, eles não podem pisar de sapato, porque eles têm o local como santo, aplicando a palavra de Deus de forma errada, uma doutrina errada, dentro da igreja, né? Outro exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, né? O que diz Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer que eu estou em Cristo Jesus e não tem nenhuma condenação para mim? Eu posso fazer o que eu quiser? Será que é isso? Será que eu posso aplicar esse texto dessa maneira? E muitos pregadores, quando falam, nenhuma condenação há, irmão, sobre a sua vida, para você que está em Cristo. E a igreja, oh glória, aleluia. Mas só que muitas pessoas esquecem do restante do versículo, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se você realmente está em Cristo, se as suas atitudes, o seu modo de viver está em Cristo, você obedece os mandamentos de Cristo, da palavra do Senhor, aí sim, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa com a sua vida, você está salvo no Senhor. Né? Não é verdade? Pois bem, e temos muitos pregadores aplicando e criando doutrinas de formas erradas, né? Porque temos alguns passos para o esquema do seu estudo. Primeiro passo é a observação. E a observação você fazer perguntas. Segundo passo é a interpretação. O terceiro, o resumo daqueles dados que você coletou, para que você possa avaliar. Vamos ter aqui também a avaliação, para que você possa fazer uma avaliação, para que você possa chegar à correlação, o que tem a ver o meu estudo com o texto em questão, né? Para somente depois você poder aplicar aquilo que você estudou. Você pensa que é fácil estudar a Bíblia? Você pensa que é mole? Não, dá trabalho. E muitos desistem. É por isso que muitas pessoas não gostam de estudar a Bíblia. Gostam de ficar ouvindo o que outros têm a dizer, mas não querem ter aquela intimidade com a palavra de Deus e com o Senhor. Né? Esse é um erro grave. E muitos são os que estão indo por ele.
Mas vamos lá, texto 3, passos básicos no estudo da Bíblia. Né? Pois bem, tem muitos pregadores que estão prometendo coisas que é para Israel, estão prometendo para a igreja, estão prometendo errado. Tem muitos pregadores que não entram no contexto histórico para saber realmente se a aplicação está correta. E esquecem desses passos básicos, que é o quê? Observação, interpretação, resumo, avaliação, correlação, para chegar depois lá na aplicação. Estão prometendo coisas que não existem. Eu posso chegar para um irmão, para você, meu irmão, e falar com você assim: olha, meu irmão, a Bíblia falou que de Abraão, que Deus ia fazer dele uma grande nação. Eu posso chegar para você e falar: irmão, Deus não vai fazer de você uma grande nação? Eu posso chegar para você e falar dessa forma? Daqui a pouco a pessoa começa a ter filho um atrás do outro. Não, vai ser uma nação. Não, não é isso. É a forma errada de pensar. Né? Mas você pode acreditar. Tem gente que fala isso por aí. E as pessoas vão caindo cada dia mais no engano. Né? Então, dos 6 passos básicos, né, 2 são primordiais, como fala no texto aqui, que é a observação. O que é a observação? É você perguntar o texto. Por exemplo, você pega um texto e fala: o que esse texto aqui quer dizer? Você vai começar a observar ele e vai fazer perguntas naquele texto, e conforme você vai obtendo as respostas, você vai anotando. E a interpretação são os métodos que você vai utilizar para poder arrancar, descobrir aquilo que o texto quer realmente dizer. Né? E nós vamos aprender agora a fazer perguntas para o texto. É bem verdade que a forma técnica dessas perguntas nós vamos aprender no texto 4. Né? Mas aqui nós vamos aprender que nós devemos fazer algumas perguntas quando nós estamos estudando a Bíblia. Por exemplo, o que, onde, quando, como, porquê, quem. Olha só quantas perguntas importantes. O que? O que isso quer dizer? Exemplo. Onde? Onde foi? Quando? Quando aconteceu? Como? Como surgiu? De onde veio isso? Por quê? Por que levou a essa cidade ou essa situação a chegar nesse ponto? Né? E quem é? Quem foi o causador? Um exemplo. São perguntas-chave, perguntas importantes que nós devemos fazer. Né? E através dessas perguntas nós vamos ter fatos para que através desses fatos possamos analisar e fazer, nós vamos ter como pano de fundo para o nosso estudo em questão. Né? Aqui na página 36 do parágrafo 4, Miles Coverdale, ele vai dizer assim, melhor, antes do capítulo 4, eu quero ler aqui: observação significa simplesmente perguntar a si mesmo: o que dizem as Escrituras? Aí tem um texto interessante aqui, Rudyard Kipling escreveu o seguinte verso: eu tenho 6 serventes fiéis que me ensinaram tudo o que sei. Seus nomes são o que, onde, quando, como, porquê e quem. Né? Pois bem, então aqui Miles Coverdale ele vai dizer o seguinte: ser-lhe-á muito útil na compreensão das Escrituras se você analisar e anotar, analisar e anotar não somente o que é falado e escrito, mas também a quem, com quais palavras, em que ocasião, onde, com que intenção, em que circunstâncias, o que se passa antes, o que se segue. E a interpretação eu passo, meus irmãos, para o aprendizado.
Nós devemos fazer essas perguntas factuais às Escrituras, para que possamos chegar a algum lugar, para que possamos ter uma base, um pano de fundo, para poder começar esse estudo. E assim nós descobriremos muitos detalhes, né? Dá trabalho e é necessário fazê-lo, né? E através dessa observação dos itens anotados é que vamos chegar a aumentar o nosso conhecimento e o nosso vocabulário. Por que muitas das vezes a pessoa vai pregar e começa a pregar todo empolgado, daqui a pouco já não tem mais assunto e fica enrolando com o texto? Por quê? Porque não tem um bom pano de fundo, não fez uma boa observação. Não é verdade? Não tem mais o que falar, porque ficou ansioso e falou tudo de uma vez só e esqueceu que tem muitas outras coisas que envolvem o texto, né? Pois bem, com a observação nós vamos ter aí conhecimentos já de nomes, de pessoas, de lugares, das circunstâncias, das razões e por aí vai, né? Se falando aqui do resumo, o resumo ele é o esboço do estudo, né? O resumo ele é o esboço do estudo. Você vai fazer o resumo daquilo das observações que você adquiriu e você vai fazer aquele resumo para você começar a interpretar de acordo com aquele resumo, para que você possa chegar a algum lugar. Já a avaliação, nós devemos avaliar se é coerente o que eu estou dizendo. Tá coerente aquilo que eu estou falando, né? Está coerente? A avaliação que eu fiz é uma avaliação correta? Se não for, você faz novamente perguntas e vai tentando interpretar, pega materiais de apoio, livro, dicionário, para que você possa chegar a uma conclusão, para que você tenha a paz no seu coração e fale assim, é isso. Né? A Bíblia não é algo de 7 cabeças, mas o Espírito Santo vai iluminar e você vai ter certeza no seu coração de que o que você está fazendo é certo, está correto. Né? Por isso que a gente prega, por isso que a gente ensina. Né? A gente não é perfeito, logicamente que não, né? Mas a gente vai aprendendo com o Espírito Santo no decorrer da caminhada, né? E na avaliação você vai ver o que essa passagem quer dizer. Eu posso aplicar essa passagem na igreja? Não posso? Está certo, né? Aqui na página 38, nós temos aqui, por exemplo, aqui que diz assim, ó, suponhamos que ao ler 1 Coríntios chegamos à parte sobre a mulher e o seu cabelo. É errado a mulher cortar cabelo? Em todo lugar? Em todas as épocas? Né? Por que as mulheres na nossa igreja hoje não usam véu na cabeça? Mas tem igreja que usa. Né? Por quê? Porque aplica de forma talvez errada, né, a doutrina. Né? Ou, por exemplo, por que as mulheres na Bíblia que tinha a cabeça raspada não podiam adorar a Deus? Por quê? Porque era o símbolo de prostituição. As sacerdotisas do templo de Diana, por exemplo, usavam a cabeça raspada. Por quê? Porque era a exigência da época. Né? Então Paulo fala que não é honroso mulher orar de cabeça descoberta. Né? E por aí vai. E por aí vai. Da mesma forma que a idolatria, nós sabemos que não é, a forma do cabelo, a gente sabe que é um costume de uma região. Né? Mas já a idolatria é algo universal, sabemos que é pecado, não se deve idolatrar a uma imagem nem a ninguém, né? Porque o Senhor condena a idolatria. Né? E aí sim, a aplicação, depois de você fazer uma boa avaliação, de uma boa interpretação de tudo aquilo que você observou, né, você aplicar o seu resumo, né, aí sim você vai poder aplicar. E como é que você vai aplicar? Você vai ver, vai falar, você vai fazer outra pergunta. O que esse texto tem a ver com a minha vida e com a vida da igreja para que eu possa aplicar na igreja? O que esse texto tem a ver e de que forma eu posso aplicar? Aí sim você vai poder fazer uma boa aplicação. Né, e um bom estudo. E você vai ter êxito naquilo que você está propondo. Né? E a correlação, você vai ver de qual é a relação que isso tem com o texto, da mesma forma. Né? Onde esse texto se encaixa, qual é a forma que ele se encaixa?
Então, irmãos, a correlação vai ser a forma harmoniosa daquilo, tudo que você fez com o texto, vai ter harmonia, vai ter um significado. Amém? Então, essa foi a lição de número 3, o texto de número 3 da lição de número 2. Vamos para o exercício, né? E agora vai vir o texto de número 4, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.